de novo, porque às vezes ele me dá essa mensagem. Gráficos de funções. Como que você visualiza uma função? Fazendo o gráfico. Para que serve o gráfico? Serve para visualizar uma função. E para que serve a função? Serve para você fazer o gráfico. Entendeu? Então, assim, é super útil. Para que serve o gráfico? Para você visualizar a função. Mas para que serve visualizar a função? Para você fazer o gráfico. Então, já acaba aquela dúvida existencial de utilitarismo. Para que serve matemática abstrata? Para que serve matemática abstrata? Alguém escreve aqui no chat. Depois, no final, eu falo, vai. Para não quebrar o raciocínio aqui da... Mas aí me lembra, antes do intervalo, eu vou falar para que serve a matemática abstrata. Tem a ver com casamento, tá? O Marcos escreveu aqui, perfeito casamento, e por isso, e tem a ver com casamento. E tem a ver com questão utilitarista. As pessoas, às vezes, fazem perguntas utilitaristas, e aí eu vou quebrar isso respondendo para que serve matemática abstrata. Fazendo gráfico de funções, plotando pontos, né? Então, assim, ó, o gráfico de uma função f, o gráfico de uma função f, para fazer o gráfico, tá? Porque aqui é to graph, então significa que esse graph aqui, ó, a dificuldade no inglês, basicamente é essa. Às vezes a gente confunde substantivo com verbo, porque graph pode ser substantivo, gráfico, mas pode ser verbo. Então, se você se não estiver fazendo sentido e você souber todas as palavras, provavelmente essas duas palavrinhas, provavelmente você está errando nesse tipo aí, substantivo, verbo. Adjetivo você não vai errar porque termina com L e Y. Advérbio, desculpa. Advérbio você não vai errar porque termina com L e Y. O que você pode confundir é adjetivo, substantivo e verbo. Essas três coisas. Ou adjetivo e verbo. Entendeu? Normalmente é o verbo que está a mesma palavra sendo verbo e substantivo e a mesma palavra sendo adjetivo e verbo, eu acho. Não tenho certeza, mas eu acho que pode acontecer com adjetivo também. Mas substantivo é bem comum. Então, aqui significa para fazer o gráfico. O to é para mesmo, né? Mas o to é a palavra que te dá a dica de que a próxima palavra é verbo. Então, assim, para gráfico, né? Você fala, graph não é gráfico? Então, você ia traduzir para gráfico a função, vírgula. Aí não faz sentido, para gráfico. É para graficar ou fazer o gráfico. Eu não sei se o verbo graficar existe, né? Então, aí... para fazer o gráfico da função f, nós plotamos os pontos, esses pontos aqui, ó, no plano coordenado. Em outras palavras, fazemos os pontos x, y, né? Porque aqui você pode falar assim, por que ele colocou x, f de x, e não x, y? É porque o y é o f de x. Então, você falar x, f de x, é a mesma coisa que você escrever XY. Por isso que ele falou, em outras palavras, cuja coordenada X. Então, lembrando, aí aqui a coordenada, então aqui é o input e aqui é o output da função. Então, input, output. É isso que ele está falando aqui, que a coordenada X é o input, e a coordenada y é o output correspondente da função. Vê se ficou absolutamente claro, quer perguntar, dá uma perguntada. Vocês estão falando pouco. Professor, o que é esse boot e esse output? Sim, quer ver? Deixa eu... Isso, bem... Boa pergunta para a gente relembrar aqui, por exemplo, vamos supor que um f de x é igual a x quadrado mais 1. Daí você pode escrever esse como y, porque é como se fosse assim, né?
Quando que usa uma notação, quando que usa outra? Porque quando você quer trabalhar no sentido que é uma função, você escreve f de x, para lembrar que, para pôr o parênteses e para lembrar que é função. Então, o parênteses, basicamente, ele está te dando um argumento. O que está dentro do parênteses é um argumento. É chamado argumento. É uma variável, mas assim, o tipo dele é argumento, que diz, é o argumento da função. Então, o x é o argumento da função. Então, o input é o x. Então, então eu vou escrever aqui, ó. Então, x é o input e y é o output. Então, lembra daquela máquina, a função como sendo uma máquina, essa função f, vai entrar o valor de x e vai sair o valor de f de x ou y. Y que é igual a f de x. Vai sair o valor de y. Porque o in, a tradução. Esse put é como se fosse dados, né? Dados de entrada. Então, in é entrada. E aqui é saída. Dados de entrada, dados de saída. Então, para essa função... Então, quando que usa f de x, quando que usa y? Quando você está trabalhando mais com a característica de função, você coloca f de x. Quando você quer agora, por questões de praticidade, fazer o gráfico, por que é legal trabalhar com y e x? Porque quando você for fazer o gráfico, você fica mais organizado, você sabe melhor o que você está fazendo, né? Que aqui é o x e aqui é o y. E a curva que você desenhar vai ser o seu f de x. Porque o f de x é mais formal, então na hora que você desenhar uma curva, eu vou desenhar uma curva qualquer, tá? Não tô, vamos supor que seja um g, um g de x. Então, na curva, você escreve g de x. Mas no eixo, você escreve y, porque são vários valores de x. Deixa esse pontinho. Ficou mais claro aqui? Aham, deu para entender. Legal. O gráfico de uma função. Esse tema. Se Marcos está perguntando no chat o que é plot. É plot? Sim. No caso, estava escrito aqui. Sim. Plot é plotar. Mas aí o que é plotar, né? Plotar é você, tipo, colocar os pontos. Vamos colocar meio assim, mais só para... Deixa eu traduzir o plot, the points, que aí fica no contexto, né? É assim, colocar os pontos. Que no português a gente às vezes fala plotar, né? Porque o problema é que é meio sinônimo plotar com graficar, mas talvez plotar é mais para colocar os pontos e graficar é para você ligar os pontos. Eu acho que a ideia é mais ou menos essa. Mas é interessante, a pergunta também nunca tinha me parado para perguntar, mas eu acho que tem uma ligeira diferença entre graphing, que é graficando, e plotting, que é plotando, né? Porque você plota os pontos e a hora que você liga os pontos, está graficando a função. Eu acho que essa que é a ideia. Então, aqui, para graficar uma função, se f é uma função com domínio A, então f é uma função, tem domínio A. O gráfico de f é o conjunto de pares ordenados. Então, o que é conjunto de pares ordenados? É um conjunto cujos elementos são esses parênteses. Por exemplo, aqui tem um parêntese só, mas é que, na verdade, ele está querendo dizer... Na verdade, ele está querendo dizer que são vários valores de x
você coloca em letra um x pertencente a, porque você tem, às vezes, infinitos valores lá dentro. Né? Então, você coloca de forma mais genérica, mais geral. Eu sei que quanto mais vai aparecendo símbolos assim gerais, mais vai ficando abstrato e vai complicando o entendimento, né? Então, vamos ver se esse exemplo de baixo ajuda. Mas antes disso, então o conjunto de pares ordenados plotado no plano coordenado é o gráfico da função. Em outras palavras, o gráfico de f, o gráfico de f é o conjunto de todos os pontos xy, tal que y igual a f de x, ou seja, o gráfico de f é o gráfico da equação. O gráfico de f é o gráfico dessa equação. Tá, depois, nessa notação aqui, para vocês verem ela aberta, com exemplos específicos. Porque pode não estar claro para todos o que significa isso, né? Isso aqui você abriu chaves, porque é conjunto. Você abriu... Então, deixa eu até colocar aqui, que aí fica... essas chaves, esse símbolo, é porque você está de conjunto. Eu vou resumir assim. E esse símbolo aqui, do parênteses, é do par ordenado. Por que é par ordenado? É par porque tem dois elementos dentro do parênteses. E é ordenado porque importa a ordem. Deixa eu colocar aqui só. Então, assim, é um par cuja ordem importa. É um par cuja ordem importa. Então, se você mudar a ordem, você é outro par ordenado, é outra coisa, outro ponto. Porque a ideia é que o primeiro ponto seja o x, o segundo seja o y. Então, você não pode, se você escrever yx, você está querendo dizer que o primeiro que você escreveu seria o x. Então, você estaria escrevendo errado, porque você estaria achando que é o y, mas na verdade ele seria o x. Então, é sempre assim, x, y. Então, assim, aqui nessa... Esse aqui é um par ordenado. Mas aí você fala assim, mas não é intervalo aberto? Também, essa notação é aquela coisa, é uma mesma notação que significa duas coisas diferentes. Ou pode significar intervalo ou par ordenado. Mas aí depende do contexto. Aqui fica claro que o contexto é de par ordenado. E não vai ser o contexto do intervalo. É que, infelizmente, é o mesmo símbolo mesmo aqui. Certo. Isso. Agora vamos ver aqui, ó. O gráfico de uma função f dá uma visão, tipo, picture, fotografia, uma visão do comportamento da história de vida da função. Essa aqui é uma boa... é como se fosse a história de vida. Então, o gráfico de uma função f é a história de vida da função. Nós podemos ler o valor de f de x do gráfico como sendo a altura. Então, aqui é uma outra visão também, ó, a altura do gráfico acima do ponto x. Tá, vamos ver o que ele quer dizer com essa altura a partir do ponto x. É porque acontece a seguinte coisa, ó. Então, veja, este ponto do gráfico, este ponto aqui do gráfico, ele tem o x igual a 1, x igual a 1, esse é o valor de x, e ele tem esse valor de y, né? Que esse valor de y, ele, no caso, é igual a f de 1. Então, deixa eu colocar aqui só o f de 1.
Então, por que que é a altura? Porque o f de 1 é esse tamanho aqui, ó. Porque esse valor vai te dar essa altura. Então, por exemplo, ó, esse valor aqui é o f de 2. Então, se eu puser, digamos, aqui, ó, é esse tamanho, eu quis desenhar aqui, mas não ficou bom. Esse tamanho é o f de 1. Esse tamanho aqui é o f de 2. Eu estou pondo setinho para representar o tamanho, mas aqui no eixo está o valor, né, específico. E assim sucessivamente. E para um x qualquer, então você vai ter... É por isso que eu não quero chamar ele de x, porque o x é um x qualquer, né? Senão eu teria que pôr x', ou x0, x1. Esse ponto é um... Ele tem um valor f de x. Então, essa altura aqui, né, digamos assim, essa altura, ó, ela tem tamanho f de x, né? Por isso que é a altura. Então, por isso que a altura do gráfico, acima do ponto x, tem um valor... Então, acima do ponto x que ele está querendo dizer, é assim, acima do ponto x no eixo x. Acima do ponto x mesmo, que é este ponto, né? Acima deste ponto tem essa altura. Alguma dúvida? Um pouco. Uhum. Pode dizer. Tem como se eu voltar no enunciado? Uhum. O senhor quer dizer que a altura do ponto... A altura de f de x com relação ao x. Uhum. Exato. Então, quem que é o ponto x? Na verdade, peraí, deixa eu... Ó, esse ponto aqui, ó. Então, a altura a partir do ponto. Altura a partir deste ponto. Altura a partir deste ponto. Você fala, e do f de 2? Vai ser deste ponto. Então, essa altura tem f de 2. Essa altura é f de 1. Por quê? Por causa que a reta real y, né? Porque esse ponto, vamos supor que seja o ponto 5. Ó, vamos supor que você tenha um, sei lá, um valor 1 aqui, resultando no 5. Aqui não começa o zero, então qual que é a altura deste ponto 1 até esse ponto A, por exemplo? A altura é 5. Isso aqui é um... Sim, é uma parte aqui, tá? É um rascunho, se fosse outra função, não essa, porque essa não está dando em termos de números. Eu queria só colocar um número aqui para ver se facilita a visualização. Certo, Marcos? Certo. Ou errado? Porque o senhor falou, aí diz que é a história de vida do gráfico. Então, o senhor quer dizer que eu vou olhar a altura do gráfico em diferentes pontos para ver o comportamento dele? Isso. O gráfico de uma função, como é real, então ele tem infinitos pontos. Por exemplo, entre o 1 e o 2, você tem infinitos números reais, né? Qualquer pedacinho de reta que você pegar aqui, ou qualquer segmento que você pegar aqui, ele vai ter infinitos pontos. E aí, por que história de vida? Porque, então, cada ponto desse, ele tem um valor de x, um valor de y. Outro ponto, outro valor de x, outro valor de y. A história de vida, porque você pegaria o que está acontecendo com o gráfico em cada um dos seus pontos. Ah, sim.
Se eu tivesse falado assim, vamos ver a dança do gráfico aqui, acompanhando os pontos, aí eu acho que eu teria entendido. Aham. Ah. É engraçado, eu também não conhecia esse termo aqui, né, de história de vida, mas está entre aspas, né, querendo dizer mais para ajudar no entendimento. Então, olha só, aqui uma função f que tiver essa forma aqui, mx mais b, é chamada função linear. Por que que é linear? Por causa que o expoente, deixa eu colocar aqui, ó, chama linear, porque o expoente de x é 1. Tá? Você tem x elevado a 1, que é x. Ou seja, você está com x elevado a 1, que a gente chama de x. Quer dizer, isso que eu escrevi aqui, deixa eu, é só para não quero confundir, né? Você tem aqui, expoente de x é 1, que significa x elevado a 1. Para não achar que o que eu escrevi é a equação. A equação, a função é essa. A função é y igual a mx mais b. Mas tudo bem, tem muita letra aqui, mas vamos separar as coisas. Ó. X é a variável. Então, veja, lembra que esse ponto aqui está associado com o domínio, esse ponto está associado com a imagem. Esse é o... Esse aqui é onde corta o eixo, e aí alguém complementa. Corta o eixo... Y. Vamos ver se é o y, porque ó, quando você faz x igual a zero, esse termo cancela, fica y igual a b. Então tá certinho. Corta o eixo y. Por quê? Por que ele corta o eixo y? Porque quando você faz x igual a zero, eu sei que às vezes é difícil visualizar, e quando for difícil visualizar, façam um gráfico x, y. Aqui está o zero. Quando você tiver esse ponto aqui, ó, esse vai ser o B, porque neste ponto B, o x é igual a zero. Então, o que é x igual a zero? São todos os pontos em que x é igual a zero. Todos os pontos y. Todos os pontos y em que x é igual a zero. Porque na reta y, ó, na reta real, para lembrar que é real, y, x igual a zero. Sempre. Todos os pontos da reta y tem x igual a zero. Aos poucos vai ficando mais claro, né? Menos obscuro. Por isso que é bom, quem tiver dificuldade, reveja esse vídeo. Então, chama função linear. Tá? Reveja para lembrar, para entender melhor. Porque às vezes, assistindo uma vez, entende assim um pouco, depois entende mais. E às vezes é bom rever, se tiver com dificuldade. E perguntar aqui também, né? Então, eu chamo função linear, porque o gráfico é o gráfico dessa equação, y igual a mx mais b, que representa uma linha com inclinação ou coeficiente angular m, porque o m é o que vai dar a inclinação da curva. Por isso que chama inclinação. E é chamado de coeficiente angular porque tem a ver com o ângulo da inclinação. E o B, que é onde intercepta o y. Né? Um caso especial de função linear é quando você tem m igual a zero. Então, ele está fazendo aqui, ó, um caso especial, certo? Ó, então, m igual a zero é um caso especial que vai ser... Então, você vai ter f de x igual a b. Você vai ter um valor fixo. Então, por exemplo, aqui, quando você faz y igual a 3, é a mesma coisa que escrever f de x. Então, assim, não precisa ficar confuso. Ó. Escrever y igual a 3, nesse contexto, é porque você pode estar querendo dizer só o ponto y igual a 3. Mas se tiver, que nem aqui,
Se o contexto estiver claro, então você pode escrever y igual a 3, né? Ou igual a sua equação. Então, esse caso especial é uma função constante, porque todos os seus valores são os mesmos, que no caso é y. Aí o gráfico fica sendo uma linha horizontal em y igual a b. A figura 2 ilustra isso. A função constante f de x igual a 3 e a função linear f de x igual a 2x mais 1. Então, isso aqui é a função constante. Então, fica assim, ó. Então, esse aqui é a função constante. E essa aqui é a função linear. Função constante, função linear. Aqui, ó, o gráfico está em vermelho, para o y igual a 3. Qualquer ponto de x tem y igual a 3. O 3 está aqui, ó. Qual que? Só para... Ele nem pede isso, eu acho que ele nem fala sobre isso. Mas qual que seria... Vamos chamar esse aqui de item A. Esse aqui de item B. Então, no item A, vamos calcular o domínio e a imagem para cada um desses itens aqui. Então, item A. Fala quem conseguir visualizar quem que é o domínio. Domínio de f, né? Da função f. O domínio são todos os valores possíveis de x. Pode falar. Os reais maiores ou iguais a 1. Tá, esse real, ó, o 1 tá aqui. Esse maior ou igual a 1 que você está falando, eu vou fazer esse desenho aqui, ó. Então, você está falando que o domínio é que os reais, é que o x só pode ser maior ou igual a 1. Não, você está falando do gráfico A? Eu estou falando do A. Ah, sim. Não, pode ser todos os reais. Dependendo de qual for, o valor vai ser 3. Então, exatamente. Ó, então, x pertencente aos reais é o domínio. Acabou. Tem outro jeito de escrever isso, que você podia escrever que o domínio é igual aos reais, tá? Esqueci de falar. É um jeito também mais compacto. X é igual aos reais. Pronto, já está dito a mesma coisa. X, conjunto dos x pertencentes aos reais, você pode dizer isso escrevendo igual ao conjunto reais. Mas não escreve R assim, não. Porque esse R é uma relação, é outra coisa. Coloca o R duplo aqui. E a imagem também é interessante aqui desse gráfico A. O que vai ser a imagem? 3. Exatamente. É o 3. Só isso. E no item B? Domínio e imagem. Professor, Oi, Ana. na imagem da não vai precisar colocar y pertence aos reais também, não só Então. é igual a 3. Ótima pergunta. Eu ia colocar, e aí eu fiquei com receio de, assim, colocar de um jeito mais complicado. Mas não precisa, mas você pode. Ó, se você quiser, eu estava tentado em colocar, já que você perguntou, agora eu vou colocar. Porque se você quiser seguir uma linha de raciocínio, por exemplo, então você coloca assim, ó, y pertence. Deixa eu até colocar aqui, isso é igual, tá? Vou colocar em cima, porque senão você pode achar, alguém pode achar que é outra coisa. Então, é assim, ó. Você pode colocar y pertence aos reais, tal que... Aí, Ana, você que perguntou, então, você ganha o privilégio de responder aqui. Você saberia dizer, então, aí você coloca aí tal que y É igual a 3
Exatamente, igual a 3. Então é a mesma coisa. Você pode colocar y pertence aos reais, tal que y é igual a 3. É idem, é a mesma coisa. Tem esse sinal de igualdade, ele é muito forte na matemática. Na física a gente usa igual, querendo dizer aproximado, quando às vezes as coisas são aproximadas. Às vezes você coloca que é aproximado, mas às vezes você trabalha com igual. Na matemática, igual é igual e não tem outra coisa. É o mesmo conjunto, porque quando você escreve assim, você tá, escrever isso você falar, então eu vou escrever, quero escrever todos os y aqui. Só tem um, que é esse jeito aqui. Então, esse foi o jeito compacto e o jeito tradicional seria dessa forma aqui. Normalmente, é bom saber o jeito compacto, porque facilita, né? Você ganha tempo, economiza energia para escrever. Então, às vezes, é melhor escrever o compacto. Menos chance de errar. Isso. Agora, o item B. Domínio. Ou seja, todos... Lembra, quem que é o domínio? É o doutor X. O domínio é o doutor X. O doutor X, o X pode assumir quais valores? Depende. Uhum. O N. Não, tá aqui, ó, no item B. O item B eu tô no item B aqui, ó. Meu Então, Deus, segunda vez que eu tô olhando para baixo. Não, então, não, mas tranquilo, ó, esse aqui é o item B. Tá, aí quem que vai ser o domínio e a imagem? Conjunto dos reais. Domínio e imagem. Exatamente. Então já coloca desse jeito que facilita. Simplifica. Domínio é os reais, imagem os reais. Acabou. Essa é uma função linear, então função constante. Então, relembrando, função constante aqui e a linear aqui. Veja que a linear aumenta linearmente. Se um dobrar, o outro dobra. Quer dizer, se for a relação dobrar, né? Mas aqui não é dobrar, aqui é dobra mais um. Porque você pegou, ó, tá dobrando mais um. Zero dobrou, deu zero, mais um. O 1 dobrou, dá 2. Mais um, dá 3. Então, esse ponto aqui, por exemplo, é o 1,3. Viu? Por isso que chama par ordenado, porque 1,3 é diferente de 3,1. Eu estou colocando o máximo de informações aqui nesses exemplos, que é para relembrar a teoria. Então, isso é um par ordenado, tá? Esse ponto aqui, ó, por isso que é par ordenado, porque é um par, porque tem dois elementos lá dentro, e é ordenado porque a ordem importa. Porque 3,1 é outra coisa. Ó. Quem que seria 3,1? 3,1 seria esse 3 aqui com esse 1 aqui. Ó. Este aqui é 3,1. Estou escrevendo para... Mas esse 3,1 é um par ordenado? Sim, um par ordenado. O primeiro termo é 3. E esse outro par ordenado, o primeiro termo é 1. Só que esse par ordenado não está no gráfico. Tá? Eu só escrevi aqui para mostrar que é diferente. Ele não está no gráfico. Não está no gráfico. Vamos ver o que ele está falando aqui no final. Funções da forma x elevado a n. Funções da forma x elevado a n são chamadas de power functions. Funções... Power é poder, poderoso, mas aqui é de potência, né? Função potência. Aqui a tradução é de potência e funções. Funções potência. E funções da forma x elevado a 1 sobre n são chamadas de funções raízes. Isso aqui é raiz. Funções raízes.
E aí, no próximo exemplo, faz o gráfico de duas funções, faremos o gráfico de duas funções, potência e raiz. Ó, veja se quiserem perguntar, tem alguma dúvida, que foi muita informação aqui, né? Se precisar, eu reexplico alguma parte. Porque aqui é a parte da teoria, então tem a parte geral, que é mais literal, né, como eu falo, mais abstrato, que abrange todos os casos. Quando você põe em letras, é porque abrange todos os casos de números reais, né, sendo x, m e b reais. Porque aqui, ó, nessa equação, por exemplo, quando você tem essa equação y mx mais b, tanto o m quanto o x quanto o b pertencem aos reais. O y, por sua vez, também vai pertencer aos reais. Mas eu quis colocar separado porque aqui eu coloquei isso tudo que está do lado direito e depois o que está à esquerda. Tá, o exemplo 1.